Acho que agora foi. Boa noite aí, então, para quem vê depois. Vamos começar a aula de geografia sobre urbanização brasileira e também sobre a urbanização mundial, né? Eu não sei se vocês aqui estavam na aula passada. Logo mais ela vai estar também no YouTube junto com essa aqui, a parte 1 e a parte 2. Mas a gente falava sobre um pouco da urbanização como um processo, né? Como um modo de vida, um modo de produzir urbano, né? Um jeito de se viver, vamos dizer assim. Fizemos alguns resgates aí de alguns conceitos importantes, caso de metrópole, né? Que no caso aí é uma cidade, né? Um espaço urbano que exerce algumas funções importantes e que extrapolam o seu nível municipal, né? Ele passa a ser importante para outras cidades vizinhas, também, né? Aí, no caso, a gente falou sobre o REGIC, a pesquisa que o IBGE faz sobre as metrópoles, né, as regiões metropolitanas. Enfim, fizemos também um resgate aqui sobre a urbanização mundial, sobre, por exemplo, falamos aí que a urbanização mundial é um fato bastante recente, né? Se a gente for pensar, o mundo só se torna predominantemente urbano em 2010, né? E o Reino Unido, que é o país, vamos dizer assim, que iniciou esse processo de modo mais permanente, só se tornou predominantemente urbano no século XX, né, que no século passado. Então, em termos de da gente pensar a história da humanidade, né, a urbanização em si é um fato bastante recente e que tem a ver com algumas mudanças que aconteceram na economia mundial e na própria cultura das pessoas, né? Essa ideia de se morar, viver, produzir nas cidades, isso aí remonta basicamente à época da industrialização, né? Que é um fator importante para a gente entender a urbanização. As pessoas passam a morar definitivamente nas cidades muito por conta da industrialização, mas antes já outros fatores contribuíam para isso. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve as cidades das minas, né? Vamos dizer assim, as cidades do ouro, onde a gente tinha, por exemplo, já um núcleo urbano, né? Vilas e cidades ali se formando não por conta, vamos dizer assim, da indústria, mas por conta dessa mineração que acontecia ali, né? Agora, isso atinge vamos dizer assim, um nível mais amplo, principalmente a partir da indústria, principalmente a partir da Revolução Industrial, né? A produção das linhas de ferro, das fábricas, as pessoas saindo do campo também, porque o campo se tornava mecanizado, né? E aí, enfim, a urbanização se dá com mais força, então, a partir do século XX, né? No Brasil, a gente viu que as primeiras, né, cidades e vilas, então, estão ligadas a essa época da mineração. Mas antes, se a gente for pensar, já existiam algumas vilas ligadas, por exemplo, à produção colonial, né? A produção, por exemplo, de cana-de-açúcar no Nordeste, ou a produção de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo, né? No Espírito Santo, enfim. Mas as cidades aí, elas só começam a se tornar mais importantes no Brasil, se a gente for pensar a partir aí do século XX, tudo bem? Aqui a gente tem, por exemplo, isso em termos de porcentagem, né? O Brasil só a partir ali da década de entre 60 e 70 é que se torna predominantemente urbano. E o crescimento mesmo que a gente vê das grandes cidades brasileiras, principalmente das capitais, vem a partir de 1980, né, 1970, aí, que é quando São Paulo, principalmente o Sudeste, começa a crescer bastante. Tudo bem? Fiz um resgate aí. Quem não estava na aula passada,
vai estar mais ou menos aí apto para a gente falar dos temas de hoje, né? Eu destaco essa citação aqui do Milton Santos, que ela fala então que assim a, as cidades mesmo começaram, né, a quebrar essa lógica de estar perto da agropecuária ou da mineração, né, na segunda metade do século XIX com o complexo cafeeiro. Então, principalmente por conta da produção de café, que também acontece aí, né, há uma constituição de um polo dinâmico, um polo econômico dinâmico no estado de São Paulo, né, de vasta área, que abrange desde o Rio de Janeiro até né, o sul de Minas, enfim, denominando aí para o Milton Santos uma região concentrada, uma região que tem bastante produção econômica, né? E esse café, então, traz uma série de investimentos para essa área, né? E que vai ser a base, vamos dizer assim, da industrialização que São Paulo vai enfrentar no período seguinte, aí no século XX. Tudo bem? Então, é por conta do café, vamos dizer assim, que a indústria escolhe São Paulo, né, para se localizar. Uma coisa vai levando a outra, né? Vocês já viram esse tema aí com a professora Mariana na aula de formação do território brasileiro, né? Mas só retomando aqui, tudo bem? Então, algumas transformações técnicas, né? As estradas de ferro, os portos, as rodovias, as redes de comunicação, né? Hoje em dia, principalmente a internet, as câmeras de segurança, enfim, junto com transformações no sistema social também, né? Novas formas capitalistas de produção, o caso das fábricas, né? Da prestação de serviços aí ligados a todas essas transformações técnicas, né? E principalmente também o ritmo de consumo, né? As formas de trabalho e de consumo que no espaço urbano são bastante diferentes das formas de trabalho e consumo no espaço rural, certo? Então, no Brasil, a gente tem aí um período intenso de migração mesmo, né? De antigas áreas que eram centralidades econômicas, caso do Nordeste, na época da colonização, né? Depois, o Rio de Janeiro, a Bahia, Minas Gerais, principalmente nessa época da mineração, né? E no momento seguinte, aí entre o século XIX e o século XX, São Paulo, concentrando essa migração, né? Muita gente vindo para cá. E hoje tem vários autores que falam de uma certa migração de retorno, né? De pessoas que saem dessas capitais e vão para outros lugares. A gente tem também migrações em outro sentido acontecendo, por exemplo, no sentido de ocupação da frente agrícola, né, da fronteira agrícola. Então, a migração principalmente do sul para o centro-oeste do país, ocupando ali a faixa toda que beira a Amazônia, né, e aí torna um pouco mais complexo, né, esse mapa das migrações. Também esse tema das migrações vocês viram aí com a Mari. O fato é que se criou, então, uma desigualdade bastante grande no Brasil, né? Onde algumas áreas foram privilegiadas, né? Principalmente em termos econômicos. É aqui que veio parar a indústria, né? Então, essa integração produtiva capitaneada por São Paulo, aí ela passa a drenar, então, capital, investimento, mão de obra para vários lugares, certo? Então, qualquer, por exemplo, estrada que vai ser construída no Brasil todo, muito provável que a indústria que construiu aquilo é a indústria que estava localizada em São Paulo, nesse período, né? Então, esse esforço de integrar todo o território nacional acaba beneficiando as indústrias daqui de São Paulo, que passam a também concentrar a mão de obra, né? A população cresce enormemente e, ao mesmo tempo, isso aumenta as desigualdades interregionais, né? No caso que essa região concentrada cresce muito mais do que as outras, ao passo que também aumentam as desigualdades intra-regionais. E aí é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O que que acontece dentro da cidade, né? Com essa população vindo em massa para cá, ocupando as áreas periféricas. Enfim, quando eu falo para cá é porque eu estou aqui localizado em São Paulo, claro que não é todo mundo que está, né? Mas vão ocupar as áreas metropolitanas e periféricas, né? Das principais cidades.
do país, né, as mais populosas. Então a gente tem algumas tendências aí interurbanas e umas tendências intraurbanas, né? De tendência interurbana, né, a gente tem então essa intensificação das aglomerações urbanas, né? As pessoas indo para essas grandes cidades do Brasil. Em São Paulo, a gente vai ter uma desconcentração da indústria também, principalmente essa indústria mais pesada, indústria automobilística, né? Siderúrgica, por exemplo, elas acabam migrando um pouco para a região metropolitana de São Paulo, para Guarulhos, por exemplo, para Campinas, para Sorocaba, enfim, ao ponto que então essa região metropolitana de São Paulo vai crescendo até mais do que a própria metrópole, né, a capital. Há uma difusão seletiva, então, do que o Milton Santos chama de meio técnico científico informacional. Isso aí também vocês viram lá na aula de formação territorial do Brasil, mas essa ideia do meio técnico científico informacional representa, vamos dizer assim, o espaço da globalização, né? O espaço que é técnico, porque envolve essa tecnologia, essa indústria, é científico, né? Justamente porque é a ciência que dá a base para várias das tecnologias que a gente utiliza hoje, e é informacional, a ponto de que hoje os objetos técnicos, científicos, a maior parte deles são, de alguma forma, produzem informação, recebem informação, né? Por exemplo, esses computadores ou celulares, dispositivos que a gente tem aqui, por exemplo, para se comunicar nessa aula, né? Então, existe uma difusão seletiva, por exemplo, da internet, da rede de telefonia, enfim, das infraestruturas de comunicação no geral, mas não só, tudo que representa, né, esse mercado financeiro, né, essa globalização, vamos dizer assim, nas cidades. E a gente acaba, então, vendo que coexistem aí redes hierárquicas, né, por exemplo, grandes empresas que comandam, né, grandes redes aí de trabalho, de consumo, né, e algumas redes não hierárquicas, algumas horizontalidades, como diz o Milton Santos, né, espaços que não estão ligados, por exemplo, a nenhuma grande empresa, ao governo, e que as regras que funcionam ali são basicamente decididas localmente, né, decididas aí, vividas no cotidiano. Ao mesmo tempo, a gente tem essas verticalidades, então, esse controle e comando exercido principalmente pelas empresas, mas também pelo governo, né, por ONGs também, enfim, e que isso se dá nas cidades, né, isso faz as pessoas se moverem, por exemplo, né. Se você tem, por exemplo, que fazer algum procedimento médico e você precisa usar o SUS, né, normalmente você vai lidar com isso, ou se você conhece alguém, né? Algumas coisas você consegue resolver no postinho de esquina, outras é num hospital mais centralizado. Às vezes tem que sair da sua cidade e ir para outro lugar, porque essas são as verticalidades, né? São redes hierárquicas. Mas isso se dá, por exemplo, em termos de transporte. Eu quero pegar um voo, por exemplo, né? Se você quiser ir para a Europa, para os Estados Unidos, para outro lugar, né, do país, muito provavelmente você vai ter que passar por São Paulo, ou por Rio de Janeiro, ou por Brasília, né? Senão não tem como você acessar essa via aérea, né? Então, vão coexistir aí espaços opacos e espaços luminosos para o Milton Santos. Espaços luminosos é esses que recebem muito investimento, que concentra a maior parte, né, desse capital aí, vamos dizer assim, concentrado. E os espaços opacos vão ser aqueles onde, enfim, na falta dessa infraestrutura, desses serviços mais modernos, né, ocupa, vamos dizer assim, a população ocupa também com ações complexas também, né, vivência, comunicação, né, também há uma densidade aí nesse sentido de vida, né, mas não necessariamente de modo hierárquico, vertical, como são esses espaços luminosos. Tudo bem? E aí vamos então finalmente entrar no tema da aula de hoje, que é qual é o modelo de cidade predominante atualmente, né? Que tipo de cidade que a gente vê por aí? Aí eu queria que vocês falassem também um pouco comigo sobre isso. Se quiserem, podem mandar no chat aí, depois eu vejo, a gente pode fazer algum tipo de discussão.
ou pode me parar em qualquer momento, perguntar, enfim, colocar a opinião de vocês, certo? Isso é um fator bastante importante nesses tempos, né, de disputa eleitoral, para a gente pensar que tipo de modelo de cidade os políticos têm colocado como resposta, né, para questões que a gente tem enfrentado. Mas se a gente pode dizer que é um modelo de cidade predominante, aquilo que, por exemplo, predomina em relação aos outros modelos, né, a gente então considera esse conceito do Milton Santos bem importante, que é o de urbanização corporativa e fragmentada, né? As cidades hoje, para o Milton Santos, elas são guiadas basicamente por empresas ou por interesses empresariais, o que ele chama então de urbanização corporativa, né? E também são cidades fragmentadas, são cidades onde existe uma separação social, uma separação, uma exclusão de algumas pessoas, enfim, são cidades também fragmentadas para ele, né? Então vamos entender melhor esses conceitos aí. Quando a gente pensa em urbanização corporativa, eu estou falando do modelo neoliberal de urbanização, né? Estou pensando aqui que é o neoliberalismo presente no modo de gestão da cidade, né? E o neoliberalismo, retomando, tem a ver com o próprio liberalismo, né? Aquelas ideias do Adam Smith, que foram a base para a organização do capitalismo na nossa sociedade, né? Essa ideia de que as empresas têm que competir entre elas, né? Há que existir, então, uma livre concorrência entre as empresas e que elas dão conta de absorver todas as pessoas, enfim, todas as pessoas aptas a trabalhar, todo o mercado consegue, por exemplo, regular a economia, né? Por exemplo, sem precisar muito da ajuda do Estado. O Estado tem que cumprir algumas funções bem específicas, né? Essa ideia do Adam Smith, é claro que ela é bastante antiga, né? Mas ela é retomada, principalmente a partir de 1970, com a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Então, esse modelo neoliberal é um modelo que preza bastante a cidade vista como uma mercadoria, uma cidade que tem que ser vendida, por exemplo, né? Como é que a gente faz para vender uma cidade? Bom, colocando então alguns espaços à venda, por exemplo, né? Com especulação imobiliária, fato que a gente vai conversar aqui hoje. Para você morar em algum lugar hoje na cidade, né? Você tem que dispor ali de uma grana, certo? Você tem que comprar esses espaços. E esses espaços não têm valores muito aproximados, né? A depender de onde você está, o valor do imóvel, o valor do preço da terra, né, é diferente em relação aos outros, certo? Ao mesmo tempo, a gente pode vender a própria concepção de cidade, a gente pode vender aquela cidade como a partir da imagem dela, né? Tudo isso a gente vai falar um pouco aqui, né? O fato é que nesse modelo de urbanização, o modelo neoliberal, então, é como se as cidades fossem empresas e também, ao mesmo tempo, são mercadorias, ao ponto de que a cidade tem que ser vendida, né? Ela tem que ser um objeto de consumo, ao mesmo tempo que ela compete com outras cidades em volta do mundo para atrair maior investimento. Tudo bem? Vamos ver como é que se dá isso. Por exemplo, através dos mega eventos esportivos, né? A Copa do Mundo, as Olimpíadas. A gente viveu isso há pouco tempo, né? Em 2014 a Copa foi aqui, em 2016 a Olimpíada foi no Rio de Janeiro. Enfim, a gente viu o que, que significa, né, receber um evento dessa magnitude, né? A ponto da gente ter essa criação de um banco imobiliário aqui, que fala aqui que é uma sorte, né? Olha lá, seu imóvel foi valorizado após a pacificação da comunidade vizinha. Então, né, a presença da polícia valorizando o preço da terra, né? Então, assim, você vende um modelo de cidade aí. Você está vendendo que a presença da UPP, no caso do Rio de Janeiro, né? Da polícia pacificadora nas favelas é uma coisa boa, né? Então, boa para quem? No caso aqui, boa para valorização imobiliária, boa para as empresas que dominam aí o mercado de terras na cidade do Rio de Janeiro, né?
Isso realmente aconteceu, né? Esses investimentos viraram valorização imobiliária, por exemplo. E isso faz o Brasil chamar, vamos dizer assim, todo tipo de investimento para cá, né? Ao mesmo tempo que também faz a gente depender muito das comissões organizadoras desses eventos, ao ponto da FIFA dominar a lei do Brasil nesse período da Copa do Mundo, né? Por exemplo, em volta dos estádios não se poderia vender nada que não fosse licenciado pela FIFA. Por exemplo, acarajé na Bahia, né? Enfim, em Minas Gerais também tem um prato bastante famoso lá que eu estou esquecendo agora, o tropeiro, né? O tropeiro em Minas Gerais é muito famoso, né? No Mineirão. Então não se podia vender, por exemplo. Por quê? Aquilo não era licenciado pela FIFA. A FIFA domina até a própria lei brasileira nesse quesito, né? Então, enfim, tem um jogo aí importante para a gente pensar nesses mega eventos esportivos. Agora, também é importante a gente pensar esse modelo de cidade concretizado numa certa arquitetura das cidades. E aí a gente pode falar, por exemplo, das cidades globais. Não sei se vocês já ouviram falar. Global Cities, né, ou cidades globais, são algumas das principais cidades do mundo em termos aí populacionais, em termos também econômicos, né, e que elas, vamos dizer assim, são categorizadas, são ranqueadas, né, em níveis de cidades globais, cidades que atendem, por exemplo, uma série de exigências, né, capitalistas para serem consideradas, né, como cidades globais. Por exemplo, a presença de aeroportos internacionais, de grandes empresas econômicas, índice de produção industrial, de produção de serviços, enfim, tudo isso, né, conta. E aí a gente tem aqui no caso São Paulo como uma cidade global beta, né? Nem sei se isso se mantém, esse dado está um pouco atualizado talvez, né? Mas a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, só São Paulo e Rio de Janeiro considerado como uma cidade global. E vocês vão perceber que a arquitetura dessas cidades, principalmente dos centros econômicos, né? Os novos centros econômicos dessas cidades se parecem bastante, né? Aqui é o caso de Buenos Aires, a região de Porto Madeira, ali na Argentina, né? Vocês podem ver esses grandes arranha-céus aí, contrasta bastante com o centro histórico da Argentina. Nova York, que vamos considerar aqui talvez o principal, né, espaço econômico do mundo, né, a principal centralidade econômica do mundo, berço da Bolsa de Valores, né, mais importante dos Estados Unidos. Los Angeles, que é uma cidade bastante nova, né, se a gente for pensar, mas que representa um pouco essa capital mais financeira, vamos dizer assim, né, e que está no lado oposto de Nova York, está no oeste, né, mas que também é uma grande cidade global. Vocês podem perceber que é mais ou menos igual, né? Enfim, Xangai, na China, os prédios são meio esquisitos, são meio malucos, mas a mesma coisa, né? O mesmo padrão de construção que a gente tem. Londres, na Inglaterra, né? Vocês podem lembrar aí que Londres era a cidade onde surgiu a Revolução Industrial. Então, aqueles galpões, aquelas docas, né? Aqueles prédios um pouco mais baixos, que dá até para ver aqui na foto, eles estão em volta, né? De alguns lugares que sofreram aí uma certa concessão para se construir prédios dessa magnitude, para representar o que é a nova Londres, né? Um centro econômico, um centro financeiro, enfim. Paris, a mesma coisa. Paris tem toda uma rigidez de gabarito dos prédios, né? Os prédios não podem ter tantos andares, eles têm que ser mais baixos. E isso tem uma certa exceção. Essa região aí da Champs-Élysées, né? Que é a região econômica ali de Paris, que acaba contrastando um pouco com essa cidade, vamos dizer assim, do século XIX e século XX, né? Que foi Paris. Bom, Dubai é o caso mais bizarro de todos, né? Eles criaram uma super metrópole, né? Com prédios gigantescos, prédios brilhantes, né? Tudo banhado a ouro e no meio do deserto, no meio de um lugar que simplesmente não tem água, né? A não ser a água do oceano, que eles também foram lá e deram um jeito de mexer, criaram uma ilha artificial em forma de coqueiro, que parece uma lâmpada também, enfim.
o dinheiro do petróleo, né? Que não se tem onde gastar e faz esses absurdos aí. Não à toa, Dubai vai receber, tem recebido aí, né, grandes eventos esportivos mundiais. Por exemplo, uma etapa da Fórmula 1, né? Outros campeonatos importantes, né? O Catar, que é aí próximo, vai receber a próxima Copa do Mundo, né? Então, enfim, tudo isso aí mais ou menos representativo, né? E a região, finalmente, aqui da Berrini, em São Paulo, a nova centralidade econômica aí da capital paulista, que está pertinho aí da Ponte Estaiada, que é exatamente a janela da Rede Globo, né? Mas não só da Rede Globo, como de empresas como Google, Microsoft, IBM, Google, já falei Google, Facebook, enfim, todas essas empresas aí estão, a maior parte delas concentradas aí na Berrini, assim como empresas de publicidade, né? Enfim, tecnologia no geral, certo? E essa ponte custou aí mais de R$ 1 bilhão do Estado, né? Bom, e finalmente a região do Porto Maravilha, um lugar ali do Rio de Janeiro, onde também parecia lá com aquela região de Londres, né? Era uma região bastante complicada, né? Porque tinham esses grandes galpões industriais, enfim, perto do porto. Tinha a perimetral, que era uma espécie aí de ponte que ligava, né, a região do centro ali, enfim, tudo muito escuro, uma série de cortiços, né, ocupações irregulares, e virou basicamente isso aí que vocês estão vendo aí. Praça Mauá, Museu do Amanhã, virou símbolo da Olimpíada, né, acabaram com a perimetral, fizeram esse super, enfim, essa via aí com um jardim imenso, né, enfim, remover uma série de cortiços, né, e esse é mais ou menos o modelo da cidade global que vai se imperando aqui, junto com alguns grandes projetos urbanos, né, por exemplo, a própria construção de Brasília, no meio do centro-oeste, num lugar onde não tinha praticamente nada, né, a não ser agropecuária, e eles construíram a capital do Brasil nesse lugar, de uma forma toda geométrica ali, né, o Lúcio Costa e o Meu Deus, esqueci o nome agora do veinho. Ah, vocês devem lembrar aí, daqui a pouco eu lembro também. Que construíram Brasília, né? Um arquiteto aí, dois arquitetos super famosos aí, né? Niemeyer. Aí vocês podem ver também a capital de Palmas, que é a capital mais recente que a gente tem, mais ou menos da mesma forma, né? Esses grandes projetos urbanos também estão ligados a esses estádios arenas, nessas super construções que foram feitas aí para a Copa do Mundo. Cidade administrativa aqui de BH, de Belo Horizonte, enfim, né? Novos formatos arquitetônicos para receber essa cara da globalização, vamos dizer assim, da modernidade, né? E isso chega, por exemplo, em vender a imagem da cidade, o que a gente chama aí de city marketing, tudo bem? Ou city marketing, melhor, portuguesado. A ponto da gente ter aqui uma propaganda da Petrobras que fez isso aí com o Rio de Janeiro. Vocês estão percebendo alguma coisa diferente no Rio de Janeiro? Olha lá, é uma propaganda da Petrobras, com o logo do governo federal, enfim, Ministério da Energia, né? Que está falando aí, basicamente, de investimentos que a Petrobras tem feito na cidade, né? Ah, mas está faltando aí alguma coisa, faltando as favelas, vocês não acham? Olha os morros aí, como é que tá. Será que o Rio de Janeiro é assim mesmo, né? Os morros todos como se fosse, sei lá, época colonial, né? E nem isso, nem na época colonial já existia a ocupação do morro, né? Então esses morros todos aí limpinhos, e tal, né? Removendo as favelas, né? Ou pior, o que fazem nas favelas, fazem o próprio turismo das favelas no Rio de Janeiro, né? Você tem a possibilidade aí de viver a experiência de estar numa favela, sendo um carioca, um gringo que tem bastante dinheiro e que pode pagar por isso, né? Então, alguns bares que estão surgindo, alguns espaços que estão se valorizando bastante nas comunidades cariocas aí, né?
e a partir de um turismo que é totalmente de fora, né? Externo. Algo bem bizarro, né? Aqui tem um vídeo que eu deixo na aula, depois vocês podem acessar com mais calma, como que isso também tomou conta de alguns espaços aqui de São Paulo, né? Alguns espaços que foram basicamente privatizados, né? Espaços que eram do governo e que o governo simplesmente não dando conta aí de manter esses espaços ativos, ou melhor, escolhendo não dar conta desses espaços, concederam aí para a iniciativa privada e logo mais vão ser objetos aí de valorização, de capitalização, né? Por exemplo, shows que estão começando a acontecer já no Ibirapuera, no AMB, que são pagos, né? E que eram espaços onde antes você não precisava pagar para usar. Num geral, então, a cidade é vista como negócio e assim necessita ser vendida num mercado global de cidades, né? Para tanto, elas competem e não cooperam entre si, usando o marketing urbano como instrumento de promoção, né, grandes obras e mega eventos dos interesses empresariais. Tudo bem? O lance é basicamente, se a cidade é uma mercadoria, vamos chamar quem entende de negócios, né? Quem entende de mercado, que são as grandes empresas, e elas passam a tomar conta da gestão dessas cidades, certo? Isso também nos leva a alguns processos de valorização imobiliária em espaços que estavam desvalorizados, né? O que alguns autores chamam de gentrificação. Não sei se vocês já ouviram falar essa palavra. Gentrificação é basicamente o enobrecimento de um espaço urbano, né? A valorização imobiliária, com mudança no perfil de quem habita, né? Então, quem está ali morando na região muda, né, esse perfil, e são removidos os pobres, entrando aí classes mais favorecidas. É lógico que isso tem a ver com a segregação socioespacial que a gente vive, né? Por exemplo, o que está acontecendo no centro de São Paulo. O projeto Nova Luz é um projeto bastante antigo, que quer, vamos dizer assim, remodelar, né, reformar, reestruturar a ocupação do centro velho de São Paulo, basicamente essa região aí da Nova Luz, onde um dos problemas é a frequência, né, de moradores de rua e também de usuários de droga que ficam ali pela região, a famosa Cracolândia, certo? Desde 2014, se eu não me engano, esse projeto existe, Nova Luz, e tem sido aí colocado em prática por diferentes governos, mas todos ligados, né, até agora ao PSDB. Então, teve um tempo aí do PT também no poder com Haddad de prefeito, que eu estava esquecendo. Mas todos eles têm exercido a mesma prática, de tentar remover, tirar a Cracolândia do centro, isso está acontecendo ainda hoje, né? Tirar a Cracolândia do centro, e a ideia é você atrair investimento, atrair empresas que acreditam que o centro vai ser valorizado, né? Então, remover ocupações também, promover ali melhoramentos urbanos, né? Construir infraestrutura, construir prédios importantes ali no centro para tentar, vamos dizer assim, remodelar, né, esse centro antigo. Isso tem a ver com a gentrificação. Isso também aconteceu lá em Recife, né, um movimento que ficou bastante famoso aí nos últimos tempos, o movimento Ocupa Estelita, né, que se deu ali na região também portuária de Recife, né, no Cais José Estelita, que era um espaço cultural bastante importante, um espaço público de frequência aí de vários moradores de Recife, e que estava sendo removido, completamente removido, por conta da construção de uma grande empresa, um grande condomínio, né, de prédios. Então isso aí ficou bastante famoso, vocês podem dar uma olhada lá na reportagem depois e saber um pouquinho mais. Isso também aconteceu no Rio de Janeiro, lógico, com as Olimpíadas, né? Ficou bastante famoso o caso da Vila Autódromo, que é essa vilazinha aqui, ó, né, aqui no cantinho, que foi totalmente removida, uma vila, basicamente uma vila de pescadores, que sobrevivia ainda de modo bastante artesanal, e que resistia ali há muito tempo no Rio de Janeiro, né?
Com a transformação do Autódromo de Jacarepaguá no Centro Olímpico, né, na Vila Olímpica, que era, na época das Olimpíadas, a moradia dos atletas e alguns também espaços de jogos, né, ele se transformou num grande condomínio também de empresas, né, e de moradia. E, lógico, inventaram algumas desculpas ali para remover a Vila Autódromo dali, daquela região, simplesmente porque ela estava perto, né, desse grande negócio que foi esse condomínio, né, que aproveitou aí por conta das Olimpíadas, né. Essa cidade fragmentada, ela é vista então nessa dicotomia, nessa oposição que existe entre centro e periferia. Ou melhor, né, para a gente não também cristalizar muito esse termo, o que que é centro, o que que é periferia, a gente pode também pensar em centralidades e em marginalidades, né, que é um termo de um geógrafo, que eu estou esquecendo o nome dele também aqui, já já eu lembro, e que fala sobre, por exemplo, algumas áreas que são áreas de centralidade, ou seja, exerce algum fator importante em termos econômicos, em termos político, né? E áreas de marginalidades, áreas que, por exemplo, não atraem investimento, né? Não atraem grandes centros de decisão, mas que são também ali áreas ocupadas por uma população também com uma dinâmica bastante importante de vida, né? Mas não a ponto de decidir, por exemplo, em termos econômicos e políticos, os rumos da cidade, né? Então, num geral, nessas áreas marginalizadas, né, uma dupla violência, né? Primeiro, a violência do mercado, que a gente vai ver um pouco como é que ela funciona, né, através dos processos de melhoramento urbano, que é, por exemplo, você atrair investimento para algum lugar, né? Construir um metrô, por exemplo, ou remover a Cracolândia, ou pacificar a favela, enfim, né? Algum tipo de melhoramento urbano, né? Algum investimento do governo para isso, né? A incorporação de novas áreas, por exemplo, né? Áreas que não eram aproveitadas antes pelo mercado que passam a ser incorporadas, né? Além da violência do próprio Estado, que, por um lado, permite a ocupação irregular, muitas vezes o Estado permite, né? Ao mesmo tempo que, quando é do interesse do Estado, dos agentes imobiliários, das grandes empresas, ele vai lá e remove essas pessoas de modo forçado. Tudo bem? Bom, para o Milton Santos, que é a nossa grande referência aqui, né? Ele diz que uma das razões pelas quais os pobres tendem a não se fixar, sendo levados para localizações sempre mais periféricas, vem do custo dos serviços. Isso significa que a chegada de melhoramentos urbanos a uma área conduz a médio prazo à expulsão dos pobres pela impossibilidade de arcarem com as respectivas despesas, certo? Então, por exemplo, um lugar que está, uma pessoa que está morando ali numa ocupação, em algum lugar ali na Luz, né? Ela está numa área central, ela está numa área que tem metrô, e muitas vezes ela está numa área que ela não paga, né, tão caro por isso. Com esse processo de gentrificação, muito provavelmente, né, vai existir uma grande valorização imobiliária e ela não vai conseguir mais pagar o aluguel para estar ali, né? Se ela tiver numa ocupação, muito provavelmente o Estado vai remover ela dali, né? Isso acontece, por exemplo, no meu bairro, que é onde está chegando o metrô, né? Um bairro periférico aqui, a Brasilândia, e que o metrô está chegando aqui. Com a chegada do metrô, a gente já começa a ver uma mudança no perfil do bairro, né? A chegada de uma série de empreendimentos imobiliários, de grandes prédios, né? E isso, aos poucos, pode levar, então, a uma expulsão das pessoas que moram aqui para áreas mais afastadas, né? O Milton Santos fala também, como os pobres se tornam praticamente isolados ali onde vivem, podemos falar da existência de uma metrópole verdadeiramente fragmentada, né? Onde existem alguns espaços onde é para os pobres ocuparem, né? Estarem ali, e outros espaços que é para eles não estarem, ou melhor, estarem ali na condição que as pessoas que estão ali decidirem, né? Por exemplo, como empregados, né? Enfim, essa é a urbanização corporativa e fragmentada, né?
Isso é reflexo, com certeza, de uma ação tripla, aí de uma disputa que existe entre o Estado, o mercado e a sociedade organizada, né? Sendo que o Estado neoliberal tem sido muito mais favorável aos interesses do mercado, aos interesses das grandes empresas, né? Agora, no espaço geográfico, a gente vê as disputas, né? As classes sociais disputando esse espaço, por exemplo, ocupando espaços que são de direito e que muitas vezes não são de fácil acesso, né? Enfim, brigando, por exemplo, para uma educação de qualidade, para uma cultura, né, com investimento, com acesso, né? Enfim, todas essas questões aí que a gente tem visto, né? Nesse caso, o Estado ele passa a ser o próprio agente criador da pobreza, né? Ou da escassez. Esse Estado neoliberal, né, que tira recurso dos mais pobres, né, enquanto que passa esse recurso para grandes empresas, na forma de desconto de imposto, na forma de investimento, de atrair essas empresas, ele acaba também criando a própria pobreza, né? É uma reflexão importante. E a gente tem também um direcionamento desses investimentos públicos, então, a serviços de grandes corporações, né? O Milton Santos vai dizer que são criados ciclos sucessivos de inviabilização e reviabilização da cidade, aumentando a superfície urbana útil aos grandes capitais, né? Então, se tinha um lugar ali que ele não estava ocupado, por alguma mudança, alguma questão, ele pode passar a ser objeto de valorização, das pessoas quererem ir para aquele lugar, né? Um lugar que já era ocupado e passou por um processo ali de precarização, enfim, de desvalorização, ele pode, no futuro, receber investimentos e ser revalorizado, né? E isso, as empresas estão o tempo inteiro se mexendo nesse sentido, né? Aonde tiver dinheiro, elas vão atrás, né? Então, produzir cidades para o David Harvey se torna um negócio altamente lucrativo, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora, certo? A partir principalmente do que eu estou chamando aqui de problemas urbanos, de questões que são problemáticas, coisas que acontecem nas cidades e que chamam a nossa atenção, né? Eu vou falar de três coisas, principalmente aqui, né? Mas são várias as questões. A gente poderia ficar horas aqui falando só sobre isso, mas eu vou falar sobre a moradia e sobre o transporte, né? Na verdade, são duas coisas. Falei três, mas falei errado. São duas coisas: moradia e transportes. Tudo bem? Vocês estão aí ainda, gente? Boa, olha lá, a sala tá cheia, gente. O pessoal chegou atrasado, né? Mas tudo bem. Se quiserem me interromper, então, né, fiquem à vontade. Se quiser, manda no chat. No fim da aula eu vejo. Beleza? Vai ser rapidinho essa parte. Bom, com a urbanização acelerada e bastante caótica das grandes cidades, aí, sobretudo nos países subdesenvolvidos, mas não somente, né? Fruto então da intensificação do fluxo de mão de obra vinda do campo e de outras regiões econômicas menos dinâmicas, que a gente falou aqui na primeira parte da aula, né? Juntamente com o mau planejamento urbano, que eu nem vamos chamar aqui de mau planejamento urbano, é um planejamento bastante direcionado para isso, como vocês vão poder entender, desencadeou uma série de problemas sociais e ambientais típicos aí dos grandes centros urbanos, né? Produção de lixo, né? Uma poluição em demasiado, né? Uma moradia bastante precária, o transporte superlotado, né? As vias todas dominadas por carros, uma periferização, uma favelização bastante grandes e principalmente uma violência urbana que faz a gente passar por uma série de medos, né? De questões aí que são muito complicadas, né? Enfim, são vários os problemas. Vou falar só sobre dois. Depois a gente pode conversar mais sobre os outros. Em termos de habitação, gente, basicamente o que eu tenho para vocês é isso aqui.
São duas coisas que se somam, né? Primeiro, baixo poder aquisitivo de uma parte da população, que eu estou chamando aqui de uma forma bastante generalizada de população pobre. Tudo bem? De outro lado, existe um planejamento urbano, né? Que a gente está chamando aqui de planejamento urbano estratégico, porque foi o nome que ele ficou conhecido, né? Mas é um planejamento urbano controlado pelas empresas. Esse planejamento urbano que eu falei para vocês, do city marketing, né? Das cidades globais, dos grandes projetos urbanos, enfim. Isso aí gerou basicamente algumas questões problemáticas no setor da habitação. Primeiro, porque com o baixo poder aquisitivo dessa população, a gente tem um crescimento da mancha urbana, o que a gente chamou de crescimento urbano. Por quê? Porque essa população vai cada vez indo ocupar os lugares mais afastados, mais periféricos, né? A ponto de, às vezes, cruzar com outra cidade. Você está tão longe em São Paulo que você já está em Caieiras, já é outra cidade, né? E por que essas populações vão morar tão longe, sendo que tem uma concentração grande do emprego e dos serviços no geral nos centros, né? Principalmente porque existe uma diferença de valor urbano, de valor da terra. Existe uma especulação imobiliária grande que faz com que essa parte da população não consiga pagar, né, para sobreviver em determinados espaços da cidade. Então, ela tem que ir cada vez mais longe dos centros, né, para conseguir sobreviver, para conseguir pagar. Isso faz com que a cidade cresça bastante, né? Por outro lado, a gente tem um planejamento estratégico guiado a partir do que eu estou chamando desses melhoramentos urbanos, né? Então, o governo escolhe aonde ele vai construir determinado tipo de infraestrutura, onde ele vai construir uma creche, uma escola, um posto de saúde, enfim, aonde ele vai tentar atrair empresas, né? Tudo isso é alvo de um planejamento urbano. E tudo isso existe com essa especulação imobiliária, né? Fato que alguns lugares da cidade são mais valorizados do que outros, né? Pela proximidade do centro, pela proximidade de equipamentos culturais, educacionais, enfim, pela proximidade do emprego, né? De áreas que são mais valorizadas em termos ambientais, né? De parques, enfim, áreas que têm casas maiores, enfim, né? Esses lugares são mais caros normalmente do que nas favelas, do que nos bairros mais periféricos, certo? Então, de um lado, essa especulação imobiliária provoca um espraiamento da área urbana. Quando eu falo de espraiamento, é a cidade se esticar, tudo bem? Ela cresce, né? E aí a gente pode ver, por exemplo, aqui, com o mapa de Campinas, né? Eu estudei lá em Campinas, então eu tive acesso a esse mapa aí que mostra, por exemplo, os loteamentos urbanos aprovados pelo governo em determinadas épocas. Vocês vão ver, por exemplo, que o governo aprovou o loteamento de 1950 a 59 já bastante longe das áreas centrais, né? E aqui no meio, vamos dizer assim, fica esse vazio urbano, né? Que sofre uma especulação futura, porque o governo, para aprovar um loteamento aqui, tem que trazer estrada para cá, por exemplo. Ele trazendo estrada para cá, ele cria um corredor logístico aqui, por exemplo, que é fácil de você chegar até o centro ou se locomover até outra estrada, por exemplo, né? Então o governo vai escolhendo aonde ele investe, aonde ele aprova um loteamento, aonde ele atrai empresa, aonde ele joga a população pobre, né? Caso que aconteceu lá em Brasília. Os trabalhadores construíram a capital e aí depois o pessoal falou, ó, legal, parabéns aí, construiu a capital, agora vai embora. Porque, enfim, eles construíram a capital no plano piloto sem espaço para as pessoas pobres morarem. Eles pensaram só em quem ia trabalhar no governo, né? E aí os pobres vão para onde? Aí vai ocupa a periferia de Brasília, né? Chamada cidades satélites. Isso é bastante comum, né? Ao mesmo tempo, existe uma valorização diferencial do solo urbano, que é o que a gente estava falando aqui, né? Esse dado aqui está bastante desatualizado, mas a gente pode falar um pouco dessa variação do preço, né? Dos imóveis. Então, isso é uma coisa que a gente sente também. Todo mundo fala, imóvel é uma coisa que não desvaloriza.
né? Então você pode comprar um imóvel ali, muito provavelmente daqui 10 anos ali ele vai ter valorizado. Muitas vezes valorizado mais do que uma série de outros investimentos, né? Isso porque existe uma dinâmica imobiliária bastante importante aí em várias dessas grandes cidades. Tudo bem? Aqui no caso é São Paulo. Ao mesmo tempo, então, a gente tem essa periferização e favelização como resultado, então, da especulação imobiliária, do espraiamento da área urbana e da valorização diferencial do solo urbano, certo? Em São Paulo, que é onde nós estamos aqui no Bitita, é mais ou menos assim que funciona, ó, né? Para quem não conhece São Paulo, essas são as linhas de metrô, tudo bem? As antigas, agora tem algumas novas, né? Mas essas são as principais. Esse é o centro urbano de São Paulo, né? Essas são as marginais, Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros, né? E aqui nessa parte aqui, ó, entre, né, a linha essa entre a linha verde, a linha azul aqui, né, está basicamente as áreas mais valorizadas em termos de moradia de São Paulo, né? E aí vocês vão ver pipocando aqui cortiços na parte mais central, né? A gente vai ter também favelas e loteamentos irregulares em toda a periferia urbana de São Paulo, né? Agora, nessa porção aqui, mais valorizada, tem menos, certo? Na prática, é isso que acontece, né? Aqui, um dado um pouco mais recente, mas que eu vi que está um pouco pior de ver isso, né? Mas os cortiços, aqui no centro, né? Em rosa e amarelo estão os loteamentos irregulares e as favelas, e em vermelho, vermelho bem escuro, os novos loteamentos construídos pela prefeitura para acomodar essa população, né? Vocês veem de cara aí que não dá conta, né? Não dá conta. Tem muito mais favela do que tem habitação social, né? Enfim, falar um pouco sobre essa questão da habitação social, Minha Casa Minha Vida, né? Aqui tem alguns números do Minha Casa Minha Vida, depois vocês podem pesquisar aí, né? Mas só de cara tem dois números importantes. Nas duas primeiras fases do programa, antes dele virar aí programa Casa Verde e Amarela, né? Ele já tinha alcançado 96% dos municípios brasileiros, né? E tinha já beneficiado mais de 10 milhões de pessoas, que é o equivalente à população de Portugal, né? Que foi só a população no Brasil que recebeu aí algum investimento, né? Algum beneficiamento do Minha Casa Minha Vida, certo? Que envolve a produção de casas, mas também envolve o financiamento, né? E aí tem toda uma parte econômica envolvida. O lance é que esse Minha Casa Minha Vida foi também cooptado, vamos dizer assim, participou desse jogo, né, do planejamento urbano estratégico, né? Então é muito comum Minha Casa Minha Vida ser construída em regiões desse tipo aí, ó, né? O Minha Casa Minha Vida é a última parte da cidade. Para lá já é tudo mato, já era área rural, né? E aí pensa o quanto que isso daqui não está distante dos centros, né? Ou seja, se você leva o Minha Casa Minha Vida para lá, você leva um tanto de pessoa para lá, né? E aí você vai levar para lá também escola, vai levar linha de ônibus, vai levar às vezes metrô, né? Vai levar posto de saúde, né? E aí você, por exemplo, provoca a valorização imobiliária de outros espaços, certo? Isso aconteceu muito no Brasil, né? Minha Casa Minha Vida ampliando essas distorções, né? Por exemplo, o caso do condomínio Bassoli, lá em Campinas. Ó, vocês podem ver que o Jardim Bassoli está numa região bastante periférica, né? É o limite urbano da cidade. E foi lá que o governo decidiu investir em atrair uma série de pessoas que moravam muitas vezes mais perto do centro. Para vocês terem uma ideia, de carro dá 40 minutos para o centro. Imagina de ônibus, né? Essa população aí está gastando quase 4 horas para trabalhar, né, por dia. No Rio de Janeiro, a gente tem aqui a localização
dos empreendimentos enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida. Vocês vão perceber aqui que os amarelinhos, que são empreendimentos voltados para a população de 0 a 3 salários mínimos, eles estão sempre muito longe do centro do Rio de Janeiro, que está aqui, ó, na parte leste aqui, beleza? Então, ó, olha o tanto de amarelinhos e verdinhos que estão assim a muitos quilômetros do centro, né? Então a gente tem aqui também uma complementação com a questão da Copa e da Olimpíada, né? Em preto estão o que eles chamam aqui de cluster olímpico, né? Que é onde ia acontecer alguma coisa da Olimpíada ali, certo? E aí, em rosa, as favelas que foram removidas do Rio de Janeiro, né? E em amarelo, para onde elas foram, né? Você se remove de um lugar que está bem perto do centro e vai para bastante longe do centro. Normalmente é isso que Minha Casa Minha Vida faz, né? Então, aumentando os problemas, né? Aqui a gente tem uma foto aí de um dos governadores do Rio que foi preso, né? Sérgio Cabral. Dos últimos 4 aí, todos foram presos, né? Enfim. E transporte, que é a última parte da aula aqui, gente. Então vamos falar, por exemplo, dessas questões que a gente estava vendo, né? Como que a concentração do emprego, dos serviços, dos equipamentos públicos estão principalmente nos centros urbanos, né? Aqui, no caso de São Paulo, a gente tem esse problema, né? Em rosa aqui, ó, tá a concentração dos empregos formais. Onde que tem mais emprego em São Paulo? Vocês vão perceber que está bastante ligado à marginal, né? A marginal Tietê e a marginal Pinheiros, mas principalmente também uma região mais central aqui. E em amarelo, a densidade populacional. Ou seja, né, as pessoas moram, no geral, longe do seu emprego, né? Quem tem um emprego perto de casa é bastante privilegiado, porque no geral é isso, as pessoas estão longe, né, do seu emprego. E aí aqui a gente tem esse mapa mais detalhado ainda, né? Em laranja está indicando aí o número de habitantes e, em preto, vamos dizer assim, né, as vagas de trabalho. E aí vocês podem ver que no centro tem muito mais vaga de trabalho do que tem habitante, né? Enquanto que na periferia tem muito mais habitante do que tem vaga de trabalho, certo? Isso cria uma distorção nesse deslocamento das pessoas para trabalhar, né? Logo a gente tem também, com estímulo do governo, né, um aumento exponencial do uso de automóveis. Muitas pessoas utilizando automóvel, ainda que a maior parte dos brasileiros se locomove de ônibus. Isso aí são dados do ICS, Instituto Clima e Sociedade, de 2020. Né? 42% da população dos entrevistados aí no Brasil andam de ônibus, 17% de bicicleta, 14% de carro, 7% de carro por aplicativo, 7% de carona, 5% de metrô, 4% a pé, 3% de moto e 1% de trem, né? E aí vamos falar um pouco sobre a importância do ônibus. Por exemplo, através de quantas pessoas, de como que as pessoas ocupam o seu lugar no trânsito, né? Se a gente for pegar, então, esse exercício aí, né? Feito em Munique, em 2001, lá na Alemanha, eles pegaram 60 pessoas e colocaram elas juntinhas aqui, né? E como que elas ocupariam esses lugares, vamos dizer assim, no trânsito, certo? Então, 60 pessoas, por exemplo, cabem num ônibus, né? De bicicleta, se elas estiverem todas de bicicleta, elas vão ocupar mais ou menos esse espaço aqui, né? E de carro, cada uma no seu próprio carro, são 60 carros que ocupam esse tanto de espaço. Provando que, né, o óbvio, é muito melhor se deslocar de ônibus do que de carro.
agora 4 horas do seu dia, né, dentro de um ônibus, aí não tem gente que aguenta, né? E as pessoas passam a utilizar carro e aumentam o trânsito nas cidades. Aí tem uma brincadeira, né, da casa do futuro, onde a maior parte da casa é destinada para o carro, né? E o resto aí sobrevive à população, né? Bom, então essa gestão privada do transporte público também acaba sendo um problema. Isso porque, apesar do nome transporte público, todo mundo tem que pagar para se deslocar nos espaços urbanos, né? E muitas vezes altas tarifas, como a gente vai ver aqui, e gastando um tempo bastante grande, né, do seu dia no transporte. Aqui ainda de São Paulo, vocês podem ver quanto tempo as pessoas demoram, a depender de onde elas estão, para chegar na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, número 1606, que é a nova centralidade econômica de São Paulo, vamos dizer assim, né? Aquele lugar lá perto da Ponte Estaiada, lá que eu mostrei para vocês. Então, para quem está aqui na Brasilândia, como eu tô, já é mais de 1 hora. A gente está em rosinha, rosa, vermelho aí, ó. Mais de 1 hora para chegar lá, né? Então a gente tem esses problemas aí. Ao mesmo tempo, o peso do transporte na renda mensal, né? O quanto que as pessoas despendem do seu salário e gastam ele com transporte, né? E aí vocês podem ver, BH, por exemplo, mais de 16% do salário das pessoas vai para o transporte, né? Florianópolis, Recife, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Medellín, São Paulo, todos aí com mais de 10%, né? Rio de Janeiro, Brasília, Lisboa, né? Ao passo que outros lugares do mundo, isso é mais baixo, né? Berlim, Santiago, Amsterdã, Montreal, no Canadá, Copenhague, na Suécia, se eu não me engano, Roma, na Itália, né? Madrid, Londres, Melbourne, enfim, todos esses lugares aí, as pessoas gastam menos da sua renda mensal no transporte, né? E aí as tarifas, né? Aqui é no caso de São Paulo, nos últimos 10 anos, mas vocês podem pensar aí nos lugares de onde vocês vivem, né? Como que a tarifa só aumenta, e aumenta, assim, exponencialmente, né? Muitas vezes mais do que o próprio salário mínimo. E a qualidade do transporte é bastante duvidosa. Isso aí é um dado bastante antigo, né, de 2014, mas que ainda é válido, né? O percentual que considerava o transporte público ótimo ou bom, né, caiu aí para 24%. A maior parte das pessoas acham o transporte regular, ruim ou péssimo, né? Realmente tem todos esses problemas aí, né? Para a gente lembrar que estamos em período eleitoral, né? Então, assim, quem é que financia essas empresas de transporte e esses candidatos, né? Então, enfim, isso muitas vezes retroalimenta um sistema, né? O político financia, as empresas financiam os políticos vão lá e retornam esse lucro para os empresários do transporte através do aumento da passagem, né? Isso acontece muito, que foi a base dos protestos de 2013. Foi quando eu criei essa aula, né? Isso aqui era atual quando eu criei essa aula, mas eu mantenho até hoje para a gente pensar sobre essas questões aí do transporte, né? Isso aí foi estopim para uma grande mobilização das pessoas, né, conseguirem se locomover. E a gente viu cidades aí, por exemplo, como Florianópolis, que ficou sem ônibus durante o dia de ontem na eleição. Simplesmente sem ônibus, né? Enfim. Bom, eu vou pular isso aqui, vocês podem ver depois, para a gente chegar nessa última parte da aula, por que que as cidades não explodem, né? Se essas modernizações são tão seletivas e excludentes, por que que, enfim, a população simplesmente não se rebela, né?
A cidade não vira um caos completo e isso acaba, enfim, né, explodindo numa grande revolta. O Milton Santos vai dar uma teoria para isso, né? É o que ele chama da teoria dos circuitos da economia urbana, que é bastante interessante. Ele fala de um circuito superior da economia e de um circuito inferior da economia. Isso ele está falando em termos de tecnologia, de organização e de nível de capital, né? Ou melhor, o que às vezes em alguns textos ele chama de economia e deseconomia. O que seria isso? Vamos ver aqui, né? Entendendo aqui os circuitos da economia urbana. O circuito superior, ele vai ter um uso intensivo de tecnologia, né? Ele vai ter uma organização bastante burocrática, técnicas de administração, de publicidade, né? Vai ter um importante investimento de capital em relação ao emprego que ele gera. Não gera tantos empregos assim, né? Já no circuito inferior da economia, vocês podem pensar aí estabelecimentos que têm pouca tecnologia, mas que empregam muita gente, tem muito trabalho humano, né? Ao mesmo tempo que a organização é mais primitiva, mais local, técnicas, né, mais manuais, tal, tem pouco capital envolvido, mas emprega bastante gente, certo? Então, se a gente for pensar o circuito superior, né, a gente pode pensar aí grandes espaços econômicos, né, as bolsas de valor, os shoppings, enfim, né, essa indústria bastante tecnológica, enfim. Enquanto que o circuito inferior, a gente pode pensar em todos esses comércios mais locais que a gente tem na cidade, né? E eles convivem entre si, o circuito superior e o circuito inferior, né? Às vezes meio que se misturando, alguns estabelecimentos têm algumas características que ligam ele ao circuito superior, mas também outras características que ligam ao circuito inferior da economia urbana, né? E isso acaba, vamos dizer assim, facilitando esse processo, né, de ajuste, vamos dizer assim, da cidade. Você está fudido, você perdeu seu emprego, você não tem mais nada, e você vai, por exemplo, né, enfim, entregar panfleto. Você vai vender água na rua, você vai pedir dinheiro na rua, né? Querendo ou não, participando de alguma forma da economia, ou que o Milton Santos chama, de uma forma bastante interessante, de deseconomia, né? Esse é o modelo predominante de cidade, mas é o modelo que a gente quer? Não, eu pelo menos não quero, né? Qual é o modelo de cidade que a gente quer? É isso que a gente tem que pensar e construir juntos a partir de agora. Isso não é uma resposta fácil, né? Mas tem, por exemplo, algumas referências, né? Por exemplo, a gente pensar o direito à cidade, né? O direito de não só de viver a cidade, mas de mudar a cidade e mudar a nós mesmos mudando a cidade. Isso é bonito, hein? Né? Ocupar os espaços, transformar essa realidade que a gente vive, certo? Dois autores importantes na geografia que pensaram isso, né? Além do Milton Santos, são esses aí, ó. Henri Lefebvre, que cunhou esse termo de direito à cidade, né? Ele fala que a força das metrópoles está na própria reinvenção permanente da vida social. As pessoas, elas o tempo inteiro estão, né, conseguindo se adaptar, conseguindo mudar a sua realidade, né? E não, né, a força da metrópole não vem dessa matemática exata dos planejadores, né? Então, ele critica, por exemplo, esse planejamento tecnocrático que aliena as pessoas, né? Que faz com que as pessoas sejam mais objeto do que sujeito do espaço social. Não são as pessoas que definem o que vai acontecer na cidade. Elas acabam sendo alvo do que está acontecendo, né? Fruto de relações econômicas, de dominação, de controle e políticas urbanistas aí do Estado, né? Já o David Harvey vai falar que o direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos, né? É o direito de mudar nós mesmos, mudando a cidade, né? O direito à cidade, então, ele está para além da cidadania e da conquista de acesso
aos equipamentos e serviços públicos. A gente não quer só, né, acessar a escola, a saúde, enfim, a gente quer nós mesmos decidir quais vão ser os rumos da cidade, né? Enfim, isso para alguns é meio utópico, mas eu acho que é isso também que está em jogo nas disputas eleitorais. E aí a gente acaba a aula por aqui. Tudo bem? Pelo menos a minha parte. Vamos para o que vocês estão falando aqui agora. Alguém quer falar alguma coisa? Desculpe, Grego, você tinha pedido intervalo, né? Eu achei melhor ir direto para a gente fazer um negócio mais rápido, porque essa aula é longa também, e a gente acaba um pouco antes. Tudo bem? Gente, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí no chat, né? Eu vou colocar aqui a lista de presença e vou também passar um filme para vocês assistirem. Como a aula começou mais cedo, dá para vocês assistirem na sequência. Quem tiver ainda animado aí, ó, faz um intervalinho, come alguma coisa e pum, coloca o filme aí, né? São 56 minutos, é um documentário feito pelo Silvio Tendler, que é um grande documentarista do Brasil, que fala sobre as privatizações, né? Principalmente as privatizações do sistema industrial brasileiro, né? As privatizações que existiram aí nas grandes empresas mesmo, nas principais empresas brasileiras que eram do governo, que eram de investimento estatal e hoje estão nas mãos de empresas muitas vezes nem brasileiras, né? O capital americano, por exemplo, a Petrobras, né? Isso porque a parte de indústria, de industrialização, a gente vai falar aqui na aula de geografia a partir desse documentário. Tudo bem? Então é muito importante vocês assistirem para a gente na semana que vem conseguir discutir um pouco, né? Ou na semana que vem ou na próxima, discutir um pouco sobre a indústria no Brasil, beleza? Para além da urbanização, a indústria, né? E aí, mais para frente a gente fecha essa aula com essa discussão, então. Tudo bem? Vou pegar aqui a lista de presenças. E aí vocês estão liberados. Beleza, gente? A aula eu já mandei lá no WhatsApp, então vocês podem também rever e também pode mandar mensagem para mim caso alguém tenha alguma dúvida. Beleza? Então boa noite aí para vocês. Fiquem bem. Se cuidem e bora que a nossa luta continua, né? A lista tá aí. Vocês estão liberados, beleza, gente? Beijo para todo mundo.